Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas aulas. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 8 e ela tem como objeto de conhecimento: economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Forma de organização econômica, transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento desse objeto de conhecimento. As transformações da paisagem ocasionadas pelas diferentes formas de trabalho humano, o espaço geográfico como produto do trabalho humano na natureza. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar de espaço geográfico, que é o objeto de estudo da ciência geográfica. Tá? É isso que a ciência geográfica se dispõe a estudar. Destaco também para vocês que o espaço geográfico é uma importante categoria de análise da geografia e ele está, em constante processo de mudança, de transformação. Isso ocorre porque as relações humanas, elas mudam, o homem muda a forma de se relacionar, muda a forma de se relacionar com a natureza, muda a forma também de produzir, muda a forma de se apropriar dos recursos naturais. E isso vai fazer com que o espaço geográfico ele sempre esteja passando por processo de transformação. E para exemplificar isso, eu tenho aqui algumas imagens de cidades. Essas imagens são referentes de cidades do Amazonas, tá bom? Do estado do Amazonas. Essas imagens são referentes à primeira metade do século XX e também a imagem dessas cidades no contexto atual. A gente vai começar mostrando aqui a cidade de Manaus, vamos lá, tá bom? Nessa imagem da cidade de Manaus, a gente tem ali uma imagem da região onde está o teatro, lá na primeira metade do século XX. Percebam esse espaço, tá bom? Observem como ele mudou bastante de lá para cá, tá bom? Temos uma imagem aqui atual da cidade dessa região onde está o teatro. Percebam, olha, muita coisa mudou, né? E isso não vai parar de mudar. Temos também imagens da cidade de Parintins, lá da primeira metade do século XX, e olha como Parintins, ao longo dessas décadas, teve a sua paisagem ali, o espaço geográfico dessa cidade, ele foi transformado, certo? Temos também um outro exemplo que a gente vai tratar aqui, que é de São Gabriel da Cachoeira, um importante município aqui do estado do Amazonas, tá? Observem como era São Gabriel da Cachoeira lá no início do século XX e olha como está hoje. Olha as transformações aí nessa paisagem urbana, tá? O mesmo aconteceu e acontece com as outras cidades também, mas nesse caso específico com a cidade de Tabatinga, tá? Olha só essa avenida na primeira metade do século XX. Olha como ela ficou com o passar dos anos e com essas transformações ocorridas no espaço urbano, por exemplo, de Tabatinga. Percebam que essas mudanças elas são constantes, tá? Se a gente pegar esses mesmos locais daqui a 100 anos, eles estarão totalmente diferentes, porque o espaço geográfico ele muda constantemente, porque as nossas relações acabam mudando também. A forma como a gente produz, a forma como a gente se relaciona com a natureza, a forma como a gente interage entre si vai
vai mudar e isso, obviamente, vai produzir espaços geográficos distintos, tá bom? Agora a gente vai definir ali de uma forma mais conceitual e para vocês anotarem também o que é o espaço geográfico. Acompanhem comigo. A gente pode dizer que o espaço geográfico é aquele espaço habitado que já foi transformado pelo homem e é utilizado pelo homem, tá bom? As transformações do espaço geográfico, elas acontecem desde que o homem surgiu aqui, tá bom? O que tem mudado é a intensidade, tá bom? Antes o homem fazia menos intervenções, nesse espaço geográfico. Hoje a gente transforma esse espaço geográfico de uma forma bem mais acelerada. Destaco também para vocês que compõe esse espaço geográfico o homem e todas as suas obras, tá? Bem como ali o meio natural, e ele é produzido, esse espaço geográfico, a partir dessa interação entre o homem e o meio ambiente, certo? A gente pode definir também que o espaço geográfico é um conjunto integrado de paisagens, que são resultantes de fenômenos naturais e também da ação humana, tá? Ele é formado por elementos diversos, alguns a gente nem consegue observar, como, por exemplo, a poluição do ar, que os olhos da gente não conseguem captar, por exemplo, tá? Abriga o homem, é claro, tá bom? E os objetos que o homem constrói, e também todos os elementos naturais, relevo, clima e vegetação, por exemplo, tá? Segundo Milton Santos, a gente pode classificar esse espaço em duas naturezas, tá bom? A primeira natureza e a segunda natureza. Professor, o que seria essa primeira natureza? Seria aquele espaço que o homem ele não mudou, ele não transformou, tá certo? Que não sofreu nenhum tipo de alteração, tudo bem? Queria fazer uma reflexão com vocês, tá bom? Esse espaço que não sofreu alteração humana, ele deixou de existir, tá bom? E deixou de existir pelo seguinte fato: todos os cantos do nosso planeta, de alguma forma, eles já sofreram algum processo, alguma mudança, tá bom? Porque mesmo nas áreas mais longínquas, onde o homem ele não está presente, os efeitos das nossas ações já se fazem valer nesses lugares. Como, por exemplo, a Antártida, tá? Nas áreas mais remotas, o homem não está presente, mas em função, por exemplo, do aquecimento global, a gente tem ali já as ações do homem atuando ali, portanto, a gente pode dizer que essa primeira natureza tem deixado de existir. A segunda natureza é aquele espaço que já sofreu algum tipo de transformação, de alteração, tá bom? Então, seria aquela natureza transformada ali pelo homem, certo? Bem, se a gente pode entender a natureza como o espaço geográfico como a natureza transformada, tá? A gente precisa entender como é que o homem transforma essa natureza, tá? O homem transforma a natureza a partir do trabalho, tá? O trabalho vai fazer com que a gente promova essas alterações na natureza. E o que seria o trabalho? É tudo aquilo que o homem faz ou pensa e que produz ou promove alguma modificação, por exemplo, em um determinado espaço, tudo bem? É a partir do trabalho também que o homem ele é capaz de construir e desenvolver tudo aquilo que é indispensável para a nossa sobrevivência, tá bom? E a gente tem aqui, a partir da atividade de trabalho, a construção de dois espaços distintos, o espaço rural e o espaço urbano. Portanto, a gente pode dizer que o trabalho produz dois espaços distintos, o rural e também o espaço urbano. E nós, ao longo dessa aula, nós iremos entender ali como foi que esses espaços foram se modificando ao longo dos processos históricos para a gente entender ali como esses espaços eles são transformados, como o espaço geográfico ele é transformado. Para isso, a gente precisa entender e resolver também um questionamento, tá? Que é o que surgiu primeiro, o espaço urbano ou o espaço rural? Eu sempre costumo fazer essa pergunta e é engraçado que os alunos, eles conseguem dizer que foi o espaço rural que foi o primeiro a surgir. Eles não conseguem dizer o motivo, tá? De fato, o espaço rural foi o primeiro a surgir. E o motivo é relativamente simples. Eu vou tentar simplificar aqui o máximo possível. Bem, o espaço rural, em sua gênese,
a sua formação não precisava de grandes intervenções, por exemplo, nessa natureza, tá? Então, o homem, quando ele cortava uma árvore, por exemplo, quando ele começou a realizar agricultura, ele provocou mudanças nessa primeira natureza e transformou essa primeira natureza no que a gente chama de espaço geográfico. Portanto, o espaço rural ele surge primeiro em decorrência de não precisar ali, naquele momento, de muita técnica e conhecimento tecnológico, por assim dizer, para que essas transformações elas acontecessem, tudo bem? E agora a gente vai entender um pouco como se deu esse processo de aparecimento do espaço rural. Dominar o fogo, tá? E dominando o fogo, a gente vai ter uma mudança significativa na dieta da gente. E essa nova dieta que a gente vai fazer, quando eu falo dieta, não é de dieta para emagrecimento, tá? É na alimentação, tá? A gente vai ter ali a possibilidade de se desenvolver melhor do ponto de vista intelectual, tá bom? Nesse momento também o homem deixa as cavernas e começa a viver em comunidade. E aí a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante para o aparecimento do espaço rural, que é nesse momento, nessa era neolítica, que o homem começa, aliás, inicia a atividade de agricultura e atividade de pecuária, tá bom? A pecuária a gente vai falar aqui de domesticação de animais. Eu vou tratar esse momento, o desenvolvimento da agricultura e pecuária, como atividade agropastoril, que eu acho que é o conceito que melhor explica essa realidade, perdão, desse momento, tá bom? Então, o homem vai desenvolver atividades de agricultura e pecuária, e isso vai mudar o rumo da humanidade, tá bom? Nós, até então, éramos nômades. Nós saíamos migrando de um ponto até outro, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem o desenvolvimento da atividade de agricultura e pecuária, o homem ele deixa de ser nômade, tá bom? E aí o que passa a acontecer a partir desse momento? Ele vai se fixar em um determinado lugar, tá bom? E como a base da migração era a motivação principal para a migração, era a questão da busca de alimentos, agora a gente não precisa mais migrar, tá? Até porque a gente vai produzir, cultivar aquilo que a gente vai precisar para comer, criar também os animais que a gente vai utilizar para se alimentar. Então, o homem passa ali a viver em comunidades e surgem ali os primeiros aldeamentos, as primeiras tribos, e o homem passa ali a viver em comunidade. Nós temos uma janela muito grande de tempo até as primeiras revoluções industriais, mas são elas que são mais importantes ali para a gente entender essas transformações ocorridas no espaço rural desse período até os dias atuais. Portanto, nesse momento, a gente vai lá para o século XVIII analisar as implicâncias da primeira revolução industrial no espaço rural, tá certo? Bem, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, tá bom? E ela, obviamente, promoveu intensas modificações no campo. Isso porque mudou a base de produção, mudando a base de produção, mudam também as relações de trabalho, mudam também ali os conflitos entre classes também, tá certo? E o processo de industrialização vai impor ao campo mudanças significativas. Isso porque a indústria na cidade vai precisar de mais matéria-prima. Aí o capital industrial chega até o campo para fazer com que o campo produza aquilo que eles vão precisar lá na cidade, que não para de crescer nesse momento. E aí a gente tem os cercamentos das terras, por exemplo, a gente tem também o começo das mudanças no padrão, nas formas de produção, perdão, dentro do campo, e isso vai provocar uma mudança também dentro da dinâmica no campo. A gente começa a ter, a partir desse momento, o chamado êxodo rural. Isso porque o campo se torna ali um espaço que não tão atrativo, com elementos considerados repulsivos, como o cercamento das terras. E as cidades, por outro lado, se tornam ali espaços atrativos. O homem vai sair do campo e vai buscar um emprego nas cidades. Então, a gente vai viver essa transição. Conforme a gente vai tendo ali a modernização, a intensificação, perdão, da atividade industrial, a gente vai tendo ali a inserção de máquinas e tecnologias dentro do espaço rural. E isso, obviamente, vai levar a uma mudança significativa na produção do espaço geográfico do campo, tá bom? Nas relações de trabalho desenvolvidas ali também. E isso não para de mudar, tá bom? A gente tem o crescimento ali de fazendas comerciais e mudanças também na estrutura agrária de uma forma geral. Essas mudanças elas vão continuar no século XX e XXI e a gente vai destacar aqui quais são essas principais mudanças. Acompanhem comigo.
Bem, no século XX, a gente tem a intensificação da mecanização e o uso de insumos químicos na agricultura, por exemplo. Temos ali as transformações nas estruturas fundiárias, com concentração de terrenos em grandes propriedades, e se intensifica, na realidade, ali a concentração fundiária. Surge também, a partir do debate referente às questões ambientais, movimentos por uma agricultura que seja mais sustentável, que preserve mais o meio ambiente. Essas mudanças continuam no século XXI e a gente tem a diversificação das atividades rurais com ênfase ali em práticas que sejam mais sustentáveis, e esse debate vem em relação ao debate mais forte relacionado às questões ambientais. Avanços tecnológicos na agricultura, hoje, turma, a gente tem que desconstruir a ideia do produtor, do grande produtor, como aquele homem com uma enxada no braço, tá? O cara que produz soja, né, o produtor de soja, ele está lá na sua fazenda com um tablet conectado com o mundo, vendo qual vai ser a previsão climática para o próximo ano, como vai ser a produção dele, como é que está o valor do produto que ele está comercializando, ele está conectado ali com o mundo, tá bom? E o espaço rural começa a sofrer também a interferência de outras atividades que eram características do espaço urbano, como, por exemplo, o turismo rural e as práticas agroecológicas. Muitas das atividades que antes eram consideradas urbanas, elas passaram ali a vivenciar, né, a estarem presentes também no campo, tá? A gente tem no campo ali hoje condomínios, né, com as pessoas tentando fugir da loucura que são os grandes centros urbanos. A gente tem nas áreas rurais também spa, hotéis fazenda. Tudo isso são elementos característicos do espaço urbano e hoje estão presentes no espaço rural. E qual a consequência disso, professor? Mudança nas relações de trabalho ali dentro do campo e na produção também de um espaço geográfico ali do campo, diferente do que a gente tinha anteriormente, tá? Eu tenho aqui uma animação que trata um pouco dessa evolução ali, tá, turma, do espaço rural ao longo dos processos históricos. Acompanhem comigo. Olha só, a gente tinha a natureza, né? O homem surgiu aqui no nosso planeta e, nesse primeiro momento, ele vai realizar as primeiras intervenções ali nessa natureza, derrubando uma árvore, construindo ali uma cabana. Depois a gente tem o desenvolvimento da atividade de agricultura e pecuária lá no Neolítico e o homem, a partir daí, vai avançando. Quando a gente tem a Revolução Industrial, o campo vai ser obrigado a produzir de acordo com o padrão do capital industrial. E aí a gente tem a inserção de máquinas no processo produtivo e esse espaço do campo ele vai mudar significativamente, tá bom? E vai ter ali, a gente vai ter um espaço geográfico no campo que é completamente diferente daquilo que foi em outros momentos, e isso é natural, como eu já falei para vocês, o espaço geográfico está em constante processo de mudança, tá? É da natureza do processo. Mudam as relações estabelecidas entre o homem e a natureza, na forma de produzir, nos modos de produção, e aí isso, obviamente, vai trazer mudanças no espaço geográfico. E aí vocês devem estar se perguntando, e o espaço urbano, professor? Bem, olha, apesar de hoje a gente achar que o urbano é mais importante e tudo mais, eu queria que vocês entendessem que durante muito tempo nós tivemos somente ali um espaço característico do espaço rural, tá bom? E que o espaço urbano, as cidades, né, elas vão surgir em consequência do espaço rural. Acompanhe comigo como foi esse processo. Bem, o surgimento do espaço urbano e o aparecimento das cidades, é claro que vai ter como consequência a formação do espaço urbano, está relacionado ao desenvolvimento da atividade de agricultura e atividade de pecuária. Então, a gente pode dizer que as cidades e, consequentemente, o espaço urbano, eles surgiram graças à atividade de agricultura e pecuária, tá bom? Foi a partir da comercialização dos excedentes oriundos da atividade agrícola que as cidades, elas nasceram, tá? Como assim, professor? Olha, o homem é um ser pensante, e como um ser pensante, ele tem capacidade de refletir sobre as suas ações. Dizem que todos nós temos ali a capacidade de pensar, refletir sobre as nossas ações. Quando o homem começou a desenvolver a atividade de agricultura e atividade de pecuária, a gente começou a aprimorar essas técnicas. Isso fez com que a gente tivesse uma maior produção. E aquilo que a gente não consome, que a gente vai chamar aqui de excedente, a gente precisava, obviamente,
comercializar, trocar. Então, a gente vai fazer isso com os aldeamentos, com outros povos, com outras tribos que viviam ali. Isso lá atrás, tá bom? Há 4, 5 mil anos atrás. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a comercializar esses produtos. O homem escolhe ali um lugar, do ponto de vista logístico, mais fácil e começa a fazer ali naquele lugar as trocas comerciais que à época se dava pelo escambo, tá? Troca de uma mercadoria por outra. Percebam que está surgindo aí um espaço que é diferente do campo. O campo produz o arroz, o trigo. Agora está surgindo um espaço onde a gente vai ter ali como principal característica o comércio, tá? E é desses entrepostos que as primeiras cidades elas irão surgir lá na região onde hoje está o Iraque, tá bom? Na antiga ali Mesopotâmia, tudo bem? Bem, mas durante muito tempo as cidades elas não tinham muita expressão, tá bom? As cidades que a gente tinha na antiguidade, por exemplo, eram mais pequenos vilarejos, por assim dizer. Vilarejos, perdão. Salvo algumas exceções, como é o caso, por exemplo, de Alexandria, vamos para a próxima, Alexandria, Bagdá e também Roma. Essas cidades na antiguidade, elas chegaram a ter 1 milhão de habitantes. E Roma, segundo estudiosos, chegou a ter ali aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, tá bom? Tivemos cidades populosas, é claro, tá? Mas elas não eram a regra, tá? Elas eram a exceção e eram pouquíssimas, tá? Esse foi um exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar a nossa aula, mas era muito raro. Aqui a gente tem uma alegoria, né, das 3 cidades que a gente está destacando aqui na antiguidade, tá bom? E a cidade só começa a crescer e o mundo só passou a se tornar predominantemente urbano, com a maioria da população vivendo em cidades a partir da Revolução Industrial, das revoluções industriais, na realidade. E aí a gente vai lá para a primeira Revolução Industrial entender como ela alterou ali na produção do espaço geográfico, em especial, neste caso em específico, a produção do espaço urbano, tá? A primeira Revolução Industrial teve início lá no século XVIII, eu já pontuei aqui com vocês, na Inglaterra, tá bom? A gente tem uma mudança no padrão produtivo, que até então se dava ali pela manufatura e pelo trabalho artesanal também, em alguns locais. A gente tem a inserção das máquinas no processo produtivo, a máquina a vapor, por exemplo, e isso, obviamente, vai mudar a dinâmica produtiva. Dando continuidade, a gente vai utilizar as máquinas ali para aumentar a produção, transformar aquela produção que era pequena ali em um quantitativo maior, em uma escala maior, tá bom? E é a partir da Revolução Industrial que a gente tem também a divisão do trabalho. A gente vai começar a criar essa divisão do trabalho, o que vai dar ali para cada trabalhador uma função ali, uma especificidade também, tá? Dando continuidade. A primeira Revolução Industrial intensificou o processo de urbanização graças ao êxodo rural, então o homem vai sair do campo e ir em direção à cidade em busca ali dos postos de trabalho que estavam surgindo na primeira Revolução Industrial. Bem, como a gente passou a produzir mercadorias a partir de máquinas, a gente aumentou bastante a quantidade de produtos. Se aumentamos a quantidade de produtos, aumentamos também o consumo de recursos naturais, já que para produzir mercadorias a gente precisa, obviamente, de recursos naturais. Bem, como as máquinas passaram a fazer parte desse processo produtivo, e essas máquinas elas precisam de uma energia para serem movidas, tá bom? Elas precisam de uma força motriz. Nesse caso da primeira Revolução Industrial, foi o carvão mineral, tá bom? Extremamente poluentes, então a gente vai ter também a intensificação de problemas ambientais, como poluição do ar, poluição hídrica, tá bom? Tanto pela utilização de fontes de energia não renováveis, como o carvão mineral, como também pelos resíduos oriundos dessa atividade industrial, tá certo? Aí a gente chega à segunda Revolução Industrial e essas transformações no espaço geográfico, em especial urbano, elas não param, continuam, tá bom? Elas vão se intensificar. E aí a gente tem uma mudança na matriz energética e a possibilidade de inserção também de novas máquinas no processo produtivo, de novas tecnologias também. A gente deixa de utilizar o carvão mineral como base, né,
da matriz energética e passa a utilizar a eletricidade e também o petróleo. Temos também uma mudança nos modais de transporte, tá? A gente tinha as ferrovias que se intensificam também nesse período e a gente tem também, a partir da indústria automobilística, a criação de um novo modal que, inclusive, orienta ali o processo de distribuição da produção em diversos países, inclusive o Brasil, tá bom? Temos também os avanços nas comunidades, nas comunicações, perdão, a partir do aprimoramento dos meios de comunicação, como o telefone, como o rádio, dentre outros. Isso vai fazer com que a gente tenha uma troca de informação ali quase em tempo real. E à medida que os anos vão avançando, que a gente chega na terceira, na quarta revolução industrial, isso vai se tornando mais moderno, né? E a gente vai tendo a possibilidade de acompanhar tudo em tempo real, como a gente faz hoje utilizando, por exemplo, os nossos aparelhos de telefone. Temos também ali o processo de globalização ganhando força nesse momento, contribuindo para que a gente tivesse ali uma produção conectada em escala global, e isso tudo, obviamente, vai mudando ali as características do espaço geográfico do urbano, tá bom? Chegamos à terceira revolução industrial e essas transformações elas vão só se intensificando. Lembrem-se, o espaço geográfico está em constante processo de mudança, tá bom? Conforme essas relações no modo de produção vão mudando, mudam as relações de trabalho, mudam as brigas ali entre classes sociais, tá bom? Mudam a forma também que a gente se apropria dessa natureza, tá? Com a terceira revolução industrial, lá no meado do século XX, a gente tem ali a ascensão das tecnologias. É a partir desse momento que a gente vai ter um espaço geográfico pautado ali no meio técnico, científico e informacional. É esse o novo contexto de espaço geográfico que nós temos nesse momento, tá bom? Vivemos em um mundo global, tá bom? Tudo é produzido ali de uma forma conectada, tá bom? Então a gente tem ali uma maior fluidez de pessoas, de mercadorias, de capital, e isso ocorre em especial em decorrência da modernização dos meios de transporte e de telecomunicação, tá bom? E a gente pode, inclusive, ter a possibilidade de produzir a parte de um carro, por exemplo, em cada lugar, em cada país, e montar em um outro país, por exemplo. Isso só é possível graças a esse contexto de mundo onde a gente vive, onde a globalização norteia ali a forma de produção e organização da nossa sociedade. Perdão. A produção de bens ali, ela passou a ser distribuída em uma escala global, então tudo que se produz é distribuído de uma forma bem intensa em escala global. É por isso que quando você entra no seu celular, naqueles aplicativos de compra, né, você pede um produto produzido lá na China, um mês depois, se não fosse as questões alfandegárias, ele estaria muito antes na sua casa ali, tá bom? Um produto produzido lá na China pode estar aqui no espaço de tempo muito curto e você pode comprar isso utilizando, por exemplo, o seu smartphone, tá? Crescente ênfase nesse contexto em buscar ali fontes não renováveis, já que as fontes não renováveis, elas já foram utilizadas, trouxeram ali problemas ambientais severos, estão ali perto também de chegar ao fim, né, de se esgotarem, e a gente precisa pensar em uma nova matriz energética para orientar esse processo produtivo, tudo bem? Temos também as transformações ocasionadas ali nas interações sociais e culturais em decorrência desse mundo globalizado no qual nós estamos inseridos, tá bom? Temos uma nova forma de se relacionar, tá bom? Temos uma nova forma de interagir com os lugares onde nós estamos e também com as pessoas, uma nova forma de produzir. Isso, obviamente, afetou também o mundo do trabalho, tá bom? Que muda também de acordo com essas transformações que vão ocorrendo, certo? Para vocês terem uma noção de como aconteceu essas transformações no espaço urbano, tá? Eu tenho uma animação aqui que ilustra essas transformações no espaço urbano ocorridas, em especial a partir das revoluções industriais. Perdão, acompanhe comigo. Olha só, a gente tem aqui o que seria uma cidade lá do século XVIII, por exemplo, tá? Observem que a gente vai tendo, a partir da atividade industrial, mudanças aí nesse espaço, tá bom? Vão aparecendo ali os automóveis, tá? A eletricidade ali vai surgindo também, começam a aparecer também as edificações, né? E
esse processo de urbanização ele se intensifica e observe ali como o espaço urbano, né, esse espaço geográfico aqui, ele está em constante processo de transformação. E aí vieram também os problemas, né, sociais, ambientais, né, enchentes, a questão do lixo, dentre outros problemas que vão compor ali as paisagens do espaço geográfico urbano, certo? Para vocês entenderem melhor acerca da transformação contínua dos espaços urbanos, eu tenho aqui uma imagem de uma avenida aqui de Manaus, a Eduardo Ribeiro, vocês já estão vendo aqui, ela em 1896. Observe que ela vem mudando, olha, em 1902, perdão, a gente já tem ela aí bastante alterada, bastante modificada, tá? Pela ação humana, e ela não para de mudar. A partir do momento que o homem vai mudando a forma de se relacionar com a natureza, muda também a forma produtiva, a gente vai tendo essas transformações, tá bom? E temos aí Eduardo Ribeiro num contexto mais atual, tá bom? Vamos voltar lá à primeira imagem da Eduardo Ribeiro, lá em 1896, tá bom? Só para eu reforçar a data aí com vocês, tá certo? Então, observem a partir dessas imagens que o espaço geográfico está em constante processo de mudança, tá? Quer seja no campo ou em âmbito urbano, como acontece aqui, certo? E essas transformações, elas não vão parar de acontecer. Daqui a 100 anos, se a gente pegar essa mesma avenida, Eduardo Ribeiro, ela vai estar totalmente modificada, transformada, certo? Com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.